precisa ser lavado. Muitas vezes o próprio inimigo nos enche de orgulho para a gente achar que a gente é melhor que os outros, que a gente não é pecador. E a palavra de Deus nos ensina que Deus ele vai nos santificando, nos libertando dia após dia. Quando a gente está completamente liberto, completamente santo, o Senhor Jesus vem e nos colhe e nos leva para morar junto com Ele. Quando nós somos um servo, estamos servo perfeito, preparados para subir ao reino de Deus, Ele nos leva, porque a nossa morada, ela não é aqui. A nossa morada verdadeira e eterna, ela é no céu. Aleluia. Nós estamos aqui com os nossos irmãos aqui no culto. Também tem alguns irmãos online, aqui na internet, né? Pelo YouTube. Às vezes a gente pode pensar assim que é uma besteira fazer algo na internet, mas a internet, hoje nós estamos aqui em algumas pessoas, se o Espírito Santo quiser, se Deus quiser levar esse culto de hoje a milhões de pessoas, Ele leva através da internet, né? Aqui a nossa igreja não cabe milhões de pessoas, mas a internet cabe, né? Então, aquele que precisa ouvir essa palavra vai chegar até esse vídeo que nós estamos gravando aqui e vai receber a palavra de Deus. Porque quem ministra a cada coração é o Espírito Santo de Deus. É Ele que pega essa mensagem poderosa, que é a palavra de Deus, e dá o entendimento. Cada pessoa, ela entende a ministração da palavra da maneira que é necessário. Às vezes a gente assiste pregações na internet várias vezes, vamos dizer 10 vezes. Cada vez que você assiste aquela pregação ou que você ouve um hino, o Espírito Santo de Deus fala para você uma coisa diferente. Fala aquilo que Ele já falou e fala algo diferente, porque a palavra de Deus, ela se renova no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia, vamos louvar. Louvado seja. Coloque a mão no seu coração neste momento e se conecte com o trono da graça de Deus. Seja onde você estiver, Deus Ele quer falar contigo nessa noite. Então fale com Ele também. Glória a Deus. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é. O que eu merecia era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Então vamos adorar. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Você é especial para Deus. Não entendo porque me amou. Glória! Eu não sou o que devia ser.
assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Jesus deu o que pra nós? Mas Jesus me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia, agradeça a Deus tudo que ele tem te dado, todos os livramentos. Agradeça a Deus pelas bênçãos. Muitas vezes o inimigo tem desviado teu olhar e você só tem visto as dificuldades, mas Deus tem trazido bênçãos dia após dia na tua vida. Por isso estou aqui, e se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, tudo que eu tenho Jesus me deu. Fala obrigada, Jesus. Tudo que eu tenho ele me deu. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Aleluia. Jesus Cristo, meus irmãos, é a primeira noite dessa campanha de libertação. Jesus Cristo, ele quer nos libertar, quer nos renovar. Aleluia. E para ele fazer isso, a gente precisa querer, sabia? Assim como a gente precisa decidir confessar Jesus como Salvador, a gente também precisa querer ser liberto, precisa querer ser renovado, precisa querer ser curado. Jesus Cristo faz, mas nós precisamos querer, nós precisamos pedir para ele. E assim ele vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele quer te levar a voos altos, quer te fazer voar como uma águia no céu. Aleluia. E muitas vezes parece que está tudo acabado, mas Deus tem algo novo para você. Busquei estar sozinho, assim posso te olhar. A gente fica sozinho na oração, olhando para Deus. Fiz do meu tempo uma sala de intimidade para te buscar. Achei estar pronto para subir mais alto, mas a vida foi tão curta para poder me preparar. Voltei, me olhei, decidi recomeçar. Vou arrancar minhas vestes, na rocha me lançar. Se lance na rocha que é Jesus. Em meio à dor te louvo, como águia subirei pra mais alto te encontrar. Busquei estar sozinho, assim posso te olhar. Fiz do meu tempo uma sala de intimidade para te buscar. Achei estar pronto pra subir mais alto, mas a vida foi tão
Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória, glória, glória. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ao momento principal do culto, que é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que liberta, é a palavra do Senhor que cura, a palavra do Senhor, o próprio Jesus. Vamos ficar de pé neste momento para nós orarmos pela palavra, para nós falarmos com o nosso Deus. Aleluia. Oh Deus querido, Deus santo, Deus maravilhoso, neste momento, Senhor, chegou o momento da Tua preciosa palavra, Pai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abre os ouvidos de cada um de nós, Pai, para que possamos, Deus querido, receber a Tua palavra, Senhor, e que ela não entre apenas nos nossos ouvidos, mas que ela adentre a nossa mente, o nosso coração, fixe firmada, Senhor, dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, a Tua palavra que é poderosa, que cura, que liberta e que vai até a divisão do nosso interior, da nossa alma, do nosso espírito, das nossas medulas. É a Tua palavra que muda, é a Tua palavra que transforma, Pai. Em nome de Jesus, que nessa noite não seja eu ministrando essa palavra, mas seja o Senhor me usando, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Nós sabemos, Deus querido, que é pela Tua misericórdia, o Teu poder e a Tua bondade que o Senhor usa o homem e a mulher para ministrar essa palavra. E através do Teu mandato, Senhor, do Teu mandamento de fazer o origem do Senhor, é que nós pregamos essa palavra a toda criatura, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vocês podem abrir as vossas Bíblias em Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículo 44. Aleluia, glória a Deus. Aqui você está ouvindo, glória a Deus, o som da igreja Assembleia de Deus, Casa de Oração de Marabá, para a honra e a glória do Senhor Jesus. A nossa igreja aqui é humilde em estrutura, mas tem algo precioso aqui mais do que a estrutura física. Tem a presença de Deus. Aleluia. E aqui tem servos e servas que têm buscado servir a Jesus com sinceridade. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Aleluia. Fiel é o Senhor para os servos. Aleluia, glória a Deus. Amado seja Deus. Mateus capítulo 13, versículo 44. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você precisa de oração, escreva o seu nome aí nos comentários do vídeo e a gente vai estar orando por você. Glória a Deus. Encontraram, meus irmãos? Vamos ler todos juntos, é só um versículo. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém, meus irmãos? Podem se assentar. Glória a Deus. Santo, santo é o nome poderoso do nosso Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, meus irmãos, desde cedo, porque amanhã a gente vai ter
uma pregadora, né, que vai vir aqui ministrar a palavra de outra igreja. Sexta-feira também. E hoje Deus ele deu a missão para mim trazer essa palavra. E desde cedo eu estava perguntando para Jesus, para o Espírito Santo, que palavra que eu vou ministrar na igreja. Porque quando a gente fala de libertação, a gente pensa, eu vou ministrar a palavra que Jesus libertou os gadarenos, os demônios. Eu vou expulsar aquela palavra que o pai trouxe o filho endemoniado. Vou ministrar essa palavra. A gente pensa em sempre Jesus expulsando o demônio de alguém. Mas desde quando eu acordei hoje, o Espírito Santo começou a falar no meu coração sobre ministrar essa palavra, essas leituras que vão ser ministradas hoje. E o título da palavra de hoje, nesse primeiro dia de campanha, para o meu e para o seu coração, é o seguinte: nós somos libertos para poder viver para Deus. Eu e você, nós somos libertos. Deus nos dá a libertação para que possamos viver para Ele. E nós só podemos alcançar essa libertação quando Deus, Ele passa a valer para nós mais do que tudo. Mais do que qualquer tesouro, mais do que tudo que a gente possui aqui na terra. Nós só conseguimos alcançar a verdadeira libertação, deixar Jesus nos libertar, nos tratar, quando nós passamos a viver para Ele, quando nós reconhecemos que Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Aleluia. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo em um tempo, em uma geração, como as pessoas falam, em que muitas pessoas, sabe o que quer? Eu também quero. Muitas pessoas vão para a igreja, muitas pessoas oram, muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas fazem propósito com uma intenção. Quer dizer, com várias intenções. Que intenções são essas? Receber a bênção de Deus. Você quer ser abençoado? Eu também quero. Mas tem gente que só busca Deus para receber bênção. Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Deus, eu quero que o Senhor restaure o meu casamento. Deus, eu quero que o Senhor cure o meu filho. Deus, eu quero que você faça isso, faça aquilo. Busca a Deus porque tem desejos, quer ser abençoado por Deus. E isso não é ruim. Mas nessa geração muitas pessoas só querem a bênção, a cura de Deus, mas não querem Deus. Não querem o dono da bênção. Só querem vitória, só querem receber de Deus e não querem renunciar. Não querem fazer aquilo que Deus tem pedido. E sem mudança, sem entrega, sem renúncia, não tem como a gente dizer que é um servo verdadeiro de Deus. Sem renunciar, sem aceitar aquilo que Deus manda a gente fazer, não tem como a gente dizer eu sou um crente liberto, eu sou um cristão liberto. Eu sou uma serva liberta em Cristo Jesus. Porque a libertação só se torna verdadeira na nossa vida quando nós escutamos a voz de Deus e obedecemos. E a gente só consegue fazer isso quando a gente ama a Deus mais do que tudo. Porque se Deus pegar e falar para Maria Elisa algo, Maria Elisa, irmã Maria Elisa, minha filha Maria Elisa, eu quero que você fale isso. E aí de repente ou o João Vitor, ou o filho dela, fala assim: não, mãe, você não pode fazer isso. Se a irmã Maria Elisa amar mais a Deus do que o João Vitor, do que os filhos, ela vai obedecer quem? A Deus. E é dessa maneira que a gente começa a demonstrar para Deus que a gente ama mais a Ele. Porque Jesus Cristo um dia ele olhou e falou assim: olha, eu não vim para trazer paz. Eu vim para trazer o quê? Espada. É mãe contra filho, filho contra mãe, irmão contra irmão, marido contra esposa. Porque se o teu marido for contrário ao teu ministério, mesmo assim você vai ter que continuar. Se a tua esposa for contrário ao teu chamado com Deus, mesmo assim você vai ter que continuar. Se a tua mãe for contra o teu ministério, mesmo assim você vai ter que continuar. Porque Deus está em primeiro lugar na sua vida.
E hoje Deus está chamando, cada um de nós está te chamando para se entregar profundamente e verdadeiramente a Ele. E nós vamos aqui refletir em 4 passagens que o próprio Jesus falou, para a gente saber o que a gente tem que fazer para poder ser realmente libertos, para demonstrar para Deus e para o mundo. Porque mais importante do que mostrar para Deus é o nosso testemunho aqui também de que nós somos cristãos. Porque Deus, Ele enxerga não somente a nossa aparência, o nosso coração. Então a gente dizendo para Ele que é ou que não é crente, Ele já sabe se a gente é servo ou não é servo, se a gente é fiel ou não é fiel, se a gente está aceitando o processo ou não.